Um bom 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 bom, um bom 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 bom, hui, bom bom bom, helele mama, bom bom, siyabonga hui, bom bonga wena baba, bom bom, ala hui, helele mama. E agora, negrão, e agora, negrona? É uma releitura do Te Vira Negrão, Te Vira Negrona, que nos remete ao dia 14 de maio, o dia seguinte ao dia 13 de maio de 1888. Essa reflexão é do movimento dos quilombistas contemporâneos do Rio Grande do Sul, que faz então alusão ao dia 14 de maio, aonde milhares de pessoas de famílias negras foram jogadas às ruas para fazer a sua caminhada de luta, referendando então os seus ancestrais. E agora negrão e agora negrona. É uma luta que continua nessa perspectiva de liberdade, de conquistas de direitos da nossa população negra brasileira. Que histórias habitam em nós? É no corpo que se funde nossas histórias, nossas raízes ancestrais, nosso corpo, nosso tempo. A luta das mulheres através da comunicação em aprofundar a relação com o próprio corpo e fortalecer a autoestima exercita a sensibilidade e os valores pessoais de cada uma. Estamos em constante travessia e transmutação. Saímos do lugar de espectador para o lugar de participante, atuando nas frentes de mobilização. Estar presente é reconhecer o próprio espaço e desenvolver. Aquele que aprende, ensina, alimentando a sabedoria ancestral. O conhecimento e a partilha é como um jardim. Se não for cultivado, não pode ser colhido. Somos a continuidade dos que vieram antes de nós. Infelizmente, o povo brasileiro nunca teve protagonismo na construção da sua identidade cultural. Basta a gente observar como foi conseguida a abolição da escravização africana no Brasil. A Lei Áurea tinha só 2 artigos. 1. Está revogada a partir de hoje qualquer tipo de escravização em território brasileiro. E 2. Revogam-se disposições em contrário. O povo brasileiro, os próprios escravizados, não tiveram participação na elaboração dessa lei, muito menos na construção do preparo para essa nova população liberta pudesse estudar, pudesse trabalhar e ter qualidade de vida. Essas consequências repercutem até os dias de hoje. O dia que seria para libertar ou de liberdade dos escravos, ele mais segregou do que funcionou. Porque os negros ou os descendentes de escravos que receberam a liberdade, entre aspas, nesse processo, continuaram reféns de não ter um emprego, não ter dignidade e não conseguir buscar, devido a barreiras invisíveis que foram criadas, uma melhor situação para si e para seus descendentes. A gente fica muito triste em função disso, mas, como dizia a música aquela, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E acho que é nesse sentido o processo. A sociedade tem uma dívida com os negros, em função de que eles auxiliaram a construção do país, seja na parte cultural, seja na parte de trabalho também, mas isso nunca teve uma valorização.
E aí hoje a gente segue colhendo ou não colhendo os frutos de que a gente automaticamente se refere. O negro, dentro desse processo, ele tem um papel fundamental na criação do país, mas ele nunca teve a valorização devida. Então é importante ressaltar que o 13 de maio ele tem uma importância muito grande para a comunidade negra, em função de que é um ato de liberdade, mas ao mesmo tempo que eles se tornam libertos, eles nunca, até hoje, foram livres de verdade. E esse é um resgate que é necessário e tem que ser feito sempre. A partir da abolição da escravatura e da proclamação da República, o que mudou na vida dos negros e negras no Brasil, dos pardos, dos pretos? A pergunta é, estamos agora em 2021 e ainda estamos presentes nos principais índices de desigualdades sociais no nosso país. A presença do negro no parlamento, por exemplo, do negro e da negra, é muito pequena. A presença nos espaços de poder são pequenos os espaços. Hui, helele mama, siyabonga hui, bona wena baba, hala hui, helele mama. O 14 de maio nós vamos ver que vai ser um dia de luta para que nós possamos nos encontrar dentro do Estado, um Estado que até então nos renegou, né? Criou sérios mecanismos para que nós não nos integrasse à sociedade, e essa luta ela perpassa até os dias de hoje. Até os dias de hoje nós lutamos para ser reconhecido dentro da sociedade brasileira, para que a sociedade brasileira possa entender os nossos valores como povo preto. Então, assim, nós já conquistamos muito, mas há muito para ser conquistado. E entre essas conquistas está justamente a valorização do homem e da mulher negra, né, dentro da sociedade. Então, o povo preto vê, sim, o 13 de maio como uma data histórica, mas não como uma valorização. E nós entendemos que a nossa luta continua dia após dia, até que um dia nós vamos, sim, conseguir ser valorizado na sociedade. Infelizmente, o movimento negro tem tido uma luta constante contra o preconceito e o racismo que ainda impera em nossa sociedade. Nesse governo, infelizmente, os crimes raciais têm voltado a crescer, alimentado pelo discurso de ódio e conservador. Infelizmente, nós temos que ser atuantes e estar em movimento, sempre em movimento contra essa situação hoje no país, né? Isso depende da nossa união para que possamos mudar isso aí. Exigir do governo mais políticas públicas a favor do povo negro. Eu vejo a nossa liberdade o quanto conturbada, o quanto limitada. Por quê? Na verdade, a nossa liberdade ainda, ela não é plena, ela não é ainda 100%. Nós fomos libertos, sim, né? Que todos já conhecem a história, como fomos libertos através de uma pressão, né? E nós fomos libertos. Mas, na verdade, a nossa liberdade, ela foi dada no papel, mas estamos presos ainda às questões sociais, né? Então, enquanto não houver a igualdade social, né? O reconhecimento, a valorização, a falta de invisibilidade da população negra, do homem negro, da mulher negra, da criança negra, nós não vamos estar libertos. A liberdade para nós tem que ser plena, e nós ainda não conquistamos a verdadeira liberdade. Enquanto houver luta,
enquanto houver mortes, né? Enquanto houver injustiças, pessoas negras sendo presas injustamente, crianças sendo mortas, né, por balas perdidas, nós, população negra sendo abordadas nas ruas por estar usando um boné, por estar usando um brinco. E então, essa liberdade nós ainda não temos. Nós ainda estamos atrás dessa tal liberdade que diz que nós já fomos libertos. Então, o meu recado aqui que eu deixo para vocês é esse, que nós ainda estamos em constante busca da liberdade do povo negro. Eu quero dizer que o problema da comemoração dia 13 de maio, pelos movimentos negros da década de 60 e 70, foi com a ilusão de tentar mostrar e não cair no esquecimento o sofrimento que o povo negro passou. E essa questão de não fazer a data comemorativa implica de que haveria aí uma falta de necessidade de entender, dizer que o negro não foi escravo. Pelo contrário, há de se fazer sim uma reflexão nessa data, para que isso não aconteça mais e que se lembre que existe um grande legado que tem que ser, digamos assim, colocado em favor do negro devido a essas décadas de escravidão que ele se passou. Eu quero dizer que é uma forma de resgatar a dignidade do negro, resgatar a dignidade da nossa raça. Precisamos converter o dia 13 de maio em fatos mais realistas, em fatos mais contundentes da necessidade que o negro precisa nos dias de hoje. Pelos dias de hoje, pelos os comentários, pelas redes sociais, a gente vê que a discriminação continua. A escravidão, de modo bruto, de uma forma acabou, mas a escravidão ainda continua, no meu ponto de vista. Então a gente tem que repensar, aproveitar essa data, repensar o que a gente, como ser humano, está fazendo para mudar isso. Deixo isso de reflexão. O meu ponto de vista é este. Deixo isso de reflexão, que a gente possa refletir sobre a data. Que 13 de maio não se torne uma data para a gente refletir, nós, como o ser humano. Porém, depois da abolição, como que a gente vive? Como que a gente viveu? Como que os nossos irmãos sobreviveram do dia 14 de maio de 1888 até os dias de hoje? A gente viveu resistindo. A luta continua. Estamos resistindo, trabalhando e lutando contra a intolerância religiosa, afro, contra as discriminações raciais. E os nossos movimentos sociais estão lutando para que o negro esteja na escola, para que o negro tenha um lugar ao sol perante toda a sociedade brasileira. Eu moro aqui em Rio Pardo, Rio Grande do Sul, uma cidade de 40 mil habitantes, e onde a cultura afro, a cultura negra, também é formadora desse município. Lá em 1750 em diante, os negros já estavam aqui, defendendo essa terra e sendo escravizados. Hoje nós queremos falar das heranças positivas que o nosso povo negro deixou e que hoje nós estamos aqui para levar adiante um bom acarajé, um bom quibe, uma boa cocada, uma boa feijoada, as benzedeiras, as religiões de tradição afro. Tudo isso são nossas heranças e muito mais. O que nós queremos é uma sociedade que respeite a nós e todas as etnias. O que nós queremos são riopardenses, gaúchos, brasileiros que entendam que todos nós somos filhos de Deus. Mas somente quem foi escravo
foi o negro. Nosso movimento negro aqui em Rio Pardo, a gente resiste, a gente luta e a gente respeita todas as outras etnias. Nós queremos um mundo sem discriminação, nós queremos um mundo sem violência, sem racismo, nós queremos igualdade. E desde o tempo da abolição, a abolição só aconteceu porque os negros e os abolicionistas estavam ali lutando. E hoje nós vamos continuar lutando para defender nosso povo. E que esse 13 de maio sirva de reflexão, para que nós negros possamos refletir o que nós fizemos e o que ainda nós podemos fazer para um mundo melhor, para que nos respeite nosso cabelo, respeite a nossa cor, respeite o nosso nariz grande, respeite o nosso lábio grosso, respeite o nosso samba, o nosso carnaval, o nosso tambor, o nosso batuque. Para isso nós estamos aqui e vamos continuar. O que mudou na vida dos negros e negras no Brasil, dos pardos, dos pretos? A pergunta é, estamos agora em 2021 e ainda estamos presentes nos principais índices de desigualdades sociais no nosso país. A presença do negro no parlamento, por exemplo, do negro e da negra, é muito pequena. A presença nos espaços de poder são pequenos os espaços. No entanto, quando nós olhamos nas desigualdades, o número de pobres, nós somos a maioria, as pessoas encarceradas, as pessoas que dependem do SUS brasileiro. A abolição da escravatura de fato chegou na vida dos negros e negras, dos seus descendentes? Nós podemos afirmar categoricamente, nós ainda temos muito que lutar. A luta contra o racismo, apesar que ela não se mostra, ela é invisível, as pessoas não percebem, mas basta ler um pouco os gráficos sociais e dar uma olhada. Quem está presente nas cadeias do país? Quem está presente e o porquê que isso acontece? Então eu queria dizer para vocês, é importante continuarmos lutando contra o racismo no Brasil. Eu penso que as suas consequências são extremamente danosas até o dia de hoje. Basta a gente observar as estatísticas de violência no nosso país, nas grandes cidades, nas grandes capitais. Qual é a parte da população que mais morre nos atos de violência, nos tiroteios com a polícia, nas áreas periféricas? Qual é o maior número da população que mora em favelas, em comunidades, nas grandes cidades? São os pretos, são os jovens e pobres. Penso também que nós, negros e negras, devemos sim parar e discutir, estudar e distribuir esses conhecimentos. Já existem desde 2003 no país políticas públicas que favorecem os nossos ingressos nas grandes universidades e também em concursos públicos. Nós temos que fazer com que essas leis sejam cumpridas. É um direito nosso, uma forma de nos sermos resgatados os nossos direitos retirados secularmente. Todos nós, afrodescendentes brasileiros, temos que dar um viva, pois se estamos aqui hoje, é muito em função da nossa teimosia e das nossas lutas. Nós temos que buscar, sim, o protagonismo da nossa população, da nossa gente, estudando, trabalhando, lutando e ocupando os espaços de poder. Espaços esses que podem promover a inclusão dos jovens, pretos e pretas, na sociedade brasileira. Nós queremos igualdade de oportunidades para todos. No dia 13 de maio de 1988 foi promulgada a Lei Áurea, uma das menores leis já promulgada nesse país. A Lei de Libertação dos Escravizados. Sem direitos, sem deveres, sem amparos legais, sem qualquer tipo de compensação ou ajuda para que eles pudessem dar sequência em suas vidas. Milhões de seres humanos jogados à rua, sem eira nem beira. E o dia seguinte, 14 de maio, para onde ir? O que fazer? O que comer? E agora, negão? E agora, negona? Ainda hoje estamos vivendo e sobrevivendo a esse fatídico dia. Avançamos, mas ainda há muito a se avançar. Eu sempre digo, empreender transforma, afroempreender
liberta. Negão, negona, invista em você. Não se permita escravizar pelo sistema. Aprenda a empreender. Seja um afroempreendedor, seja uma afroempreendedora. E agora, negão? E agora, negrona? O que vamos fazer? Vamos continuar fazendo o que fazemos de melhor, lutando, nos aperfeiçoando, nos informando, nos educando para que possamos ter uma vida melhor. Que temos que chamar nossos vizinhos, nossos irmãos, todo o povo preto e não preto para essa luta. Entender que é uma luta de todos. Não podemos continuar com essa questão racial, esse racismo todo que se aflora cada vez mais nesse mundo e nesse país que nós estamos vivendo, cada vez aflora mais, fica mais perverso, fica mais visível. Precisamos convocar, conclamar que todos venham para a luta, que se manifestem, que se coloquem em casa, na família, na rua, no trabalho, na instituição. Precisamos continuar lutando pela democracia. Precisamos continuar falando. Um dia nossas vozes serão ouvidas como já foram. Só estamos aqui porque houve muita luta e a luta ela é incessante. Ela não vai terminar. Então temos que continuar falando, lutando. Enquanto vida tivermos, temos que falar. É imperativo que façamos isso. Conclamamos todos os povos, o povo preto, o negro, a negrona, venha para a luta. Não podemos nos abater. Essa é a nossa luta. Temos que chamar a todos, uma luta de todos. É imperativo que continuemos com essa luta. Cada vez mais temos que avançar, temos que progredir, temos que democratizar esse país, temos que socializar esse país. Só assim poderemos viver uma sociedade mais justa, mais igualitária. Esse é o nosso objetivo. Temos que crer que é possível acabar com o racismo. Essa é a nossa utopia e nós vamos alcançar. Para isso, não podemos esmorecer, não podemos fraquejar. Temos que continuar lutando. Vamos à luta sempre. Então, no 14 de maio, nós continuamos lutando para que a gente consiga a verdadeira abolição. Eu espero e eu quero lutar até o fim para que essa liberdade realmente chegue. Chegue a liberdade em todas as estruturas, porque a verdadeira liberdade ela tem que começar com a quebra das instituições e das estruturas que mantêm esse sistema como está, que mantém esse sistema de uma ideologia de branquitude, esse sistema de uma ideologia capitalista que usa o racismo como uma base. Eu quero lutar e vou lutar para que nós tenhamos direito à moradia, tenhamos direito à alimentação, para que o nosso povo não morra mais de fome, não morra mais de descaso nas instituições de saúde, além de descaso com violências. No dia seguinte da Lei Áurea, a população afro-brasileira era mão de obra qualificada para o trabalho. Durante séculos, ela realizou trabalhos dos mais simples aos mais complexos, saberes muitos deles usados em África, e por isso foram trazidos para que realizassem aqui o que já realizavam lá. O que mudou no dia 14 de maio foi que o povo negro queria continuar trabalhando, só que agora como cidadãos com direitos. A questão é que os estereótipos racistas criados pelo colonizador impediram que essa mão de obra qualificada fosse absorvida pelas cidades brasileiras. O homem negro e a mulher negra eram considerados rebeldes, raivosos,
feiticeiros, violentos e muitos outros estereótipos que permanecem ainda nos dias de hoje. Acontece que muitos desses comportamentos foram usados como defesa. Portanto, 14 de maio foi a culminância de um processo de resistência feita de rebeliões, fugas, revoltas, troca de informação, reuniões clandestinas nas irmandades, no sincretismo religioso, na capoeira, mas também na produção de afeto e cuidado uns com os outros e com pessoas de outras etnias. E agora, negrão? E agora, negrona? Nós podemos tudo. Nós podemos mais. Brasil, majoritariamente negro. E nós, negros desse país, ainda sofremos com as amarras que a escravidão nos deixou. Uma elite branca, patriarcal, ainda nos nega o acesso à educação, ainda nos nega o acesso à saúde, ainda nos nega o acesso àquilo que é de direito nesse país majoritariamente negro. Nós, negros desse país, devemos mudar um pouco a nossa estratégia de ação. Devemos agir de forma que cada negro nesse país possa alcançar tudo aquilo que o Brasil, que a nossa Constituição nos garante. Para isso, cada um de nós temos que pensar e defender o nosso irmão. O nosso irmão que está nas favelas, lá nas palafitas, nas periferias desse país. Todo negro deve defender o seu irmão, de toda forma. Não interessa a sua opção religiosa, não interessa a sua opção política, todo negro nesse país deve defender o seu irmão. Enquanto um dos nossos irmãos estiver passando por uma situação de adversidade, eu, você e qualquer outro negro nesse país devemos tomar a dianteira e trazer esse irmão para a luta. Negros do Brasil, univos! Lili, Dona Lili, liberdade, liberdade, teu povo clama. Lili, Dona Lili.